pessoal do nono ano, tudo bem com vocês? Com certeza sim. Então nosso intuito aqui hoje é fazer um breve resumo daquele conteúdo essencial para alavancar o estudo da geografia lá do nono ano. O ano passado, por ser meio atípico, com certeza alguns conteúdos, né, ficaram assim meio indecisos, né, sem vocês verem o conteúdo ou outra coisa parecida. Então vamos lá. O que a gente tem para hoje? Boa tarde. SESB, Colégio Estadual Simão Bolívar, Geografia no ano, professor Júlio Souto, campus. Então vamos repensar a geografia aí, né? Geografia lá do 8º ano, você viu o continente americano. E junto com isso também, o conteúdo lá do 8º ano contempla alguns itens essenciais da geopolítica. Sistemas socioeconômicos. O que são sistemas socioeconômicos? Sistemas socioeconômicos são sistemas criados, né, que abrangem a sociedade em si em relação ao fator economia. Eu vou citar aqui sistemas socioeconômicos que existem atualmente. Capitalismo. Coloquei um desenho aqui para representar, né? O capitalismo é aquele sistema socioeconômico, a gente vai ver mais detalhadamente daqui a pouco, que ele está muito ligado à questão do consumismo, do dinheiro, essas coisas, né? Que seria a sociedade do termo. Eu tenho também o socialismo, que é outro sistema socioeconômico. Esse sistema surgiu após o capitalismo. E ele é antagônico ao capitalismo. O que existe no capitalismo não existe no socialismo. Tá? A gente vai ver ele detalhadamente daqui a pouco. Na sociedade existiu só esses sistemas socioeconômicos? Não. Né? Eu como cientista social, né, prego a teoria da evolução, né, como surgiu de uma certa espécie de macacos, né, é teoria, mas a ciência trabalha em cima dela. O primeiro sistema socioeconômico foi a sociedade primitiva. O homem utilizava a natureza para sua sobrevivência. Depois veio o escravagismo. É importante que vocês saibam que escravagismo é diferente da escravatura. Escravatura é aquilo que foi plantado no Brasil aí, né, na época do descobrimento, que trouxeram os trabalhadores, os africanos, né, traficaram os africanos da África para eles prestarem trabalho escravo aqui no Brasil. O escravagismo foi o momento em que o homem aprendeu a explorar o homem. Tá? Que exploração é essa? Aquela exploração de trabalho, essas coisas assim. Então tem comunidade primitiva, escravagismo. Depois eu tenho feudalismo, que esse sistema socioeconômico você já deve ter estudado a história, né? O feudalismo já existia classes sociais, que eram os senhores feudais e os camponeses. Depois do feudalismo veio o capitalismo e após o capitalismo o socialismo. No Brasil nós temos qual sistema socioeconômico? O capitalismo. Como é que eles se estruturam, será? Aqui eu tenho alguns, né? Então, um quadro comparativo entre capitalismo e socialismo. Capitalismo, característica, acúmulo de riquezas, né? Acúmulo de riquezas. Economia de mercado. Vamos lembrar dessa economia de mercado. O que é essa economia de mercado? Essa economia de mercado, gente, ela é estabelecida, ela é chamada lei da oferta e da procura. O que é isso? O que é a lei da oferta e da procura?
quando tem muito produto à venda, ou seja, quando tem muito produto ofertado no mercado, tem pouca procura, o preço com certeza vai baixar. Se for ao contrário, se tiver muita procura e pouca oferta de um produto, consequentemente o preço vai baixar. É o contrário, tá? Muita oferta de um produto e pouca procura para comprar, o preço vai baixar. Se tiver pouca oferta de um produto e muita procura, o preço vai subir, é lógico, né? Essa é a consequência da economia de mercado. O capitalismo, ele é regido por essa lei, economia de mercado. No capitalismo também tem, não foi colocado aqui, que é o capital, né? O capital, que é o dinheiro. O capitalismo, ele sobrevive pelo capital, né? Eu tenho aqui trabalho assalariado. No capitalismo tem classes sociais, né? Que é a burguesia, que está aqui. Essa burguesia é a dona dessas propriedades privadas aqui. O que é uma propriedade privada? É que tem dono. Os grandes latifúndios, né? As grandes empresas, eles têm um dono, tá? São os burgueses, eles detêm essa propriedade privada. E eles também são detentores da riqueza. Esse acúmulo de riqueza aqui é feito pela burguesia. Quais são as duas classes sociais que tem no capitalismo? É a burguesia e o burguesia, que é a camada mais rica, os donos de meios de produção, e proletário, que somos nós, trabalhadores, né? Esse trabalho assalariado aqui, o que é? Foi uma forma encontrada pelo capitalismo, né, para garantir a classe mais baixa, que são os proletários, né, que esses dentro do capitalismo têm a função de vender sua força de trabalho, e em troca dessa força de trabalho ganha-se um salário, né? No Brasil, por exemplo, tem o salário mínimo, que a partir agora de janeiro é 1.100, tá? O que é salário mínimo no Brasil? É o mínimo que uma pessoa que trabalhou 8 horas diárias, seja maior de 18 anos, né, ganha. Ou seja, então, sendo assim, segundo a CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas do Brasil, nenhuma pessoa que seja maior de 18 anos, trabalhou 8 horas diárias, pode ganhar menos que o salário mínimo. Mas se tiver pessoas nessas condições, fora dessas condições, é trabalho escravo, né? Propriedade privada, já falei, são os donos de meios de produção. Burguesia, a detentora desses meios de produção, tá? Isso são algumas bases do capitalismo. Algumas características ou bases do socialismo. Distribuição de riqueza, tá? Enquanto aqui há acúmulo de riqueza, aqui há distribuição de riqueza, tá? Aqui é economia de mercado. Aqui é economia controlada pelo Estado, chamada também de economia planificada. Aqui não, no socialismo não é o mercado que dita o preço das mercadorias e serviços. É o Estado que tem o controle disso, tá? Aqui a produção, a propriedade é privada. Aqui esses meios são socializados. O Estado é que controla essa questão, tá? Não existe classes sociais. Se for comparar nesse bloco, esse socialismo aqui é melhor, né? Esse socialismo, ele surgiu, tá, como forma de quê? De precaver o bloco capitalista, porque segundo os idealizadores ou criadores do socialismo científico, que foram Karl Marx e Friedrich Engels, segundo Marx, o capitalismo explora o trabalhador, né? Existe uma questão aqui dentro do capitalismo que se chama mais-valia. O que é mais-valia? Mais-valia é explicada assim, ó. É a apropriação indevida feita pelo patrão
em cima do empregado. Ou seja, é a apropriação indevida feita pela burguesia em cima do proletariado. Ah, mas o que é isso? Segundo Marx, essa mais-valia se explica dessa forma. Vamos lá, né? Suponhamos que você comece a trabalhar numa facção ou numa fábrica de camisetas. Você entra lá com processo de experiência, né? Passou sua experiência de 3 meses, você vai ser efetivado na empresa. Tudo bem. Como você está começando, no início você consegue cortar, porque lá dentro dessa empresa, né, provavelmente é feito por divisão do trabalho, você começa a cortar camisetas. Quando você está sem experiência, ou seja, no início, você começa a trabalhar, você começa cortando 200 camisetas. E para isso você ganha um salário mínimo de R$ 1.100. Suponhamos que daqui 6 meses ou 1 ano, você adquire experiência. Aí você adquirindo experiência, você não corta mais 300 camisetas, você corta 800. Só que o seu salário continua sendo 1.100. Tá? Segundo Marx, idealizador do socialismo, para que não haja exploração através da mais-valia, você deveria ganhar por produção. Você cortava 300, ganhava 1.100, você passa a cortar 600, 800, você não pode ganhar mais 1.100. Você tem que ganhar em cima daquilo que você produz, né? Mas o capitalismo não vê isso, tá? É aquilo que você ganha e pronto. Hoje algumas empresas beneficiam nessa questão, né? Porém essa exploração, ela existe, tá? Existe, sim, né? Porém, isso são as bases ou características dos dois sistemas. O capitalismo, gente, ele passou por 3 fases, que é o capitalismo comercial, né? Isso aqui foi marcado pela expansão marítima com as grandes navegações do século XV. Século XV, o Brasil foi descoberto em 1500, século XV. Essas grandes navegações então estabeleceu o chamado capitalismo comercial. Ou seja, naquela época, tá? Porque vamos fazer uma relação com o nosso país. O Brasil foi descoberto por Portugal. Portugal pertence ao continente europeu. Tá? Foi estabelecida uma relação comercial entre Portugal na Europa e a colônia brasileira no continente americano, tá? Porque Portugal implantou no Brasil um tipo de colonização chamado colonização de exploração. O que é isso? Toda a riqueza produzida na colônia portuguesa era levada para Portugal. Não ficava nenhuma riqueza aqui, tá? Por isso colonização de exploração. Esse capitalismo comercial foi isso, né? Portugal pegava matéria-prima da colônia brasileira, levava para Portugal, esses produtos eram, tá, manufaturados e eram trazidos de volta. Então foi estabelecido rotas, né? Essas rotas comerciais de expansão marítima, tá? Depois tem a fase do capitalismo industrial. É caracterizado pela mudança nos meios de produção, revolução industrial. Existem 3 etapas do processo produtivo. 3. Quais são? O artesanato, a manufatura e a maquinofatura. Tá? O artesanato produzia pouquíssimo, né? Porque era tudo manual. Já na manufatura passou a produzir mais do que no artesanato, porque utilizava máquinas simples. E veio a Revolução Industrial do século XVIII, que aconteceu na Inglaterra, aonde começaram a introduzir no processo produtivo as máquinas, né? Vamos pensar, no artesanato com a mão produzia pouco, na manufatura com máquinas simples produzia mais um pouquinho. Com a indústria, que foi estabelecimento de máquina, processo produtivo, passou a se produzir muito. Por isso foi chamado de Revolução Industrial, né? Que aconteceu na Inglaterra no século XVIII, graças à invenção do tear a vapor por James Watt. Aí foi só a evolução, né? Depois James Watt inventou a máquina a vapor, veio o trem a vapor, né?
Hoje estamos na terceira revolução industrial, partindo para a quarta, tá? Primeira revolução industrial, século XVIII na Inglaterra. Segunda revolução industrial, século XX. A terceira também século XX. Estamos vivendo no meio chamado meio técnico, científico e informacional, né? A primeira revolução industrial foi marcada pela introdução do vapor, né? Energia calorífera produzida pelo carvão mineral, depois carvão vegetal. Segunda revolução industrial foi marcada por quê? Pela introdução, tá? Dos combustíveis fósseis e da energia elétrica. Isso foi essencial para a segunda revolução industrial. E a terceira revolução industrial, a robótica e a biotecnologia. E finalmente a terceira etapa, o capitalismo financeiro, caracterizado pela integração entre capital industrial e capital bancário. Aonde foi aí, né, no capitalismo financeiro, a intensificação do acúmulo de capital, né? A intensificação ainda das diferenças sociais, maiores ainda, tá? Entre países principalmente, né? Os primeiros países a praticar a revolução industrial foi a Inglaterra, a França, né? No século XVIII, o Brasil teve uma industrialização tardia, só viemos conhecer o processo da revolução industrial no século XX, né? Estamos bem atrasados ainda nesse processo. O Brasil hoje tem um grave problema, né? Hoje precisamos adquirir ou comprar tecnologia de ponta. Por quê? Porque nós não temos mentes brilhantes para produzir tecnologia de ponta. Não é que nós não temos, só que não tem investimento. Sistema socialista. Aqui destaca a experiência russa. Falei para vocês na aula passada que nós já tivemos três grandes conflitos mundiais. Primeira Guerra Mundial 1914-1918, Terceira Guerra Mundial 39-45 e a Guerra Fria 46-91, tudo no século XX. 1917, o que estava acontecendo em 1917? Primeira Guerra Mundial, que ela foi de 1914 a 1918. A Rússia entrou para batalhar na Primeira Guerra Mundial, tá? Ela estava do lado da Tríplice Entente, aonde estavam os Estados Unidos. Até então, em 1917, os Estados Unidos não estava na guerra ainda. Ele pertencia ao bloco, só que ele não estava batalhando. Em 1917, a Rússia teve a necessidade de sair da guerra para fazer sua revolução interna, chamada Revolução Russa de 1917. A Rússia saiu e os Estados Unidos entrou, tá? Em 1917, Rússia era comandada por poder czarista. Vladimir Ilyich pelo Nicolau II. Era um poder czarista, ele era um czar, um chefe muito ferrenho, tá? E a classe trabalhadora estava não satisfeita com esse tipo do governo czarista, tá? Em 1917, com a liderança de Vladimir Ilyich Lenin, eles fizeram sua revolução. A Revolução Russa, na verdade, foi a Revolução Trabalhadora, né? Revolução Bolchevique, liderada por Lenin, tá? Vladimir Ilyich Lenin tomou o poder da Rússia com essa revolução, tá? Já em 1922, a Rússia vira União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Tem um mapa antigo, você pega o mapa mundo, você olha lá, tá o URSS. Essa URSS é um bloco de países, tendo a Rússia, tá, como país principal. Esse bloco era formado por 15 repúblicas, sendo a principal a Rússia. O regime colocado em prática favoreceu uma classe de burocratas estatais e impediu o povo de participar de decisões. Veio agora a Guerra Fria. Aconteceu depois da Segunda Guerra Mundial, 46-91, uma coisa interessante, tá? Os países entram em batalhas para defender seus interesses. Na Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos e União das Repúblicas Socialistas Soviéticas
lutaram juntas, defendendo os mesmos interesses ao lado dos países aliados. Venceram a guerra, tá? Só que em 1946, esses dois países que lutaram juntos na Segunda Guerra Mundial defendendo seus interesses, agora tinham outros interesses. Interesses agora de busca de poder, né? Porque Estados Unidos é capitalista e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas eram socialistas. Por que eram? Eu vou falar para vocês agora mesmo por que eram. Mas vamos pensar assim. No início da Guerra Fria, Estados Unidos capitalista e União das Repúblicas Socialistas Soviéticas socialistas. Vamos lembrar, Estados Unidos da América um país só. União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, 15 nações lideradas pela Rússia. Eles iniciaram uma batalha chamada Guerra Fria, né? A partir da intensificação da Guerra Fria, o mundo passou a chamar de mundo bipolar. Por que bipolar? Bi é 2. Polar, polo. Tinha dois centros de interesse, Estados Unidos e União Soviética. Tá? Cada um defendendo seus interesses. Lembrando, por que foi chamada de Guerra Fria? Porque não foi a guerra intensificamente armada. Foi a guerra de interesses. Mas teve uma questão importante. Estados Unidos ficava com medo da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas atacar. Eles foram criando armas sofisticadas. A União das Repúblicas Socialistas Soviéticas do mesmo jeito, né? Por que foram criando armas sofisticadas? Porque se um atacasse, a outra estava preparada, né? Teve alguns pontos bastante interessantes aí nessa Guerra Fria, no mundo bipolar. A ida do homem à Lua, né? Foi a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas foi a responsável por mandar o primeiro serviço para fora do espaço, que foi a cadela Laika. Infelizmente até hoje ela não voltou. Depois foi uma nave tripulada e voltou. Eles não desceram na Lua. Depois foi Estados Unidos, conseguiu sair do espaço, chegar à Lua, né? E colocaram o homem lá a pisar na Lua. Foi Yuri Gagarin, onde ele disse uma célebre frase, quando ele pisou na Lua: um pequeno passo para o homem, mas um gigantesco passo para a humanidade. Esse processo foi chamado de corrida aeroespacial. Tá bom? Muro de Berlim. O Bloco Socialista, ele criou um processo chamado de cortina de ferro. Para quê? Para impedir que o bloco capitalista entrasse dentro do seu bloco socialista, né? Porque a Guerra Fria foi justamente isso, na tentativa de expandir ou o capitalismo americano ou o socialismo soviético. E eles foram se fechando. A cidade mais importante do bloco socialista, a capital da Rússia, era Berlim, né? Berlim. O que eles fizeram com Berlim? Dividiram a cidade ao meio, criando um muro. Esse muro de Berlim também foi chamado Muro da Vergonha, tá? Esse muro era uma barreira física construída pela República Democrática Alemã, a Alemanha Oriental, que era socialista, durante a Guerra Fria, que circundava toda a Berlim Ocidental, separando a Alemanha Oriental, incluindo Berlim Oriental. Então, Berlim, a parte oriental era socialista, a parte ocidental capitalista. Então criaram um muro no meio ali, partiram no meio, um lado oriental e o outro lado ocidental, do lado socialista e do lado capitalista. Era tão ferrenho o negócio que famílias foram separadas. Família que ficou do lado oriental socialista não podia passar para o lado ocidental capitalista e vice-versa, né? Porque houve uma separação, na verdade, da Alemanha, tá? A Alemanha Oriental socialista, a Alemanha Ocidental também capitalista. Por que eu falei lá que o bloco da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas era socialista? Porque esse bloco socialista, ele ruiu. Não é que o socialismo acabou, é que ele enfraqueceu. Por quê?
Na década de 80, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que era aquelas 15 nações, entraram numa crise, tá? Sem precedentes, em especial no campo econômico. Entrou no poder Mikhail Gorbachev, que passou a ser o presidente do Bloco Socialista. O que ele fez? Ele tinha que tentar resolver o problema. Ou melhoraria a crise ou afundaria o resto. Tá? O que ele fez? Ele criou duas questões. Tá? A Glasnost e a Perestroika. Tá? Que foi a reestruturação política. Porque criaram um partido político na Rússia, no Bloco Socialista, em 1917, após sua revolução. Foi o Partido Comunista. E ele veio, existiu só esse partido político na Rússia, até esse momento, até a década de 80. O que Gorbachev fez? Permitiu a criação de novos partidos políticos. Nessa Glasnost e Perestroika também temos a reestruturação econômica, aonde ele permitiu que a economia social capitalista entrasse dentro do Bloco Socialista. Só que, infelizmente, essa tentativa de Gorbachev foi totalmente fracassada. Tá? O Bloco Socialista se desfez totalmente. Tá? Em 85, houve a derrubada do Muro de Berlim, na década de 80 também, né? Que marcou o fim do Bloco Socialista. A URSS se desfez, né? Ruiu totalmente, tá? E criaram a CEI, Comunidade de Estados Independentes. Eram 15 nações, gente, na época do fim do Bloco Socialista. Apenas 3 se tornaram independentes. Foram as repúblicas bálticas da Estônia, Letônia e Lituânia. Então só 15 tira 3, sobra 12. Ficaram 12 que ficaram passando para a CEI. E elas tiveram que passar para o bloco de transição. Tá? Deixar de ser socialista para transitar para outro bloco, que seria o bloco capitalista. Hoje praticamente não existe país essencialmente socialista, salvo Cuba. São ainda considerados socialistas China, Vietnã e Coreia do Norte. Aos poucos essas nações dão sinais de declínio quanto ao sistema de governo, promovendo gradativamente a abertura política e econômica. Então, gente, hoje não existe países que estão totalmente socialistas da forma que eles eram anteriormente. Tá? Sobrou Cuba, só que Cuba ela foi governada. Cuba é o único país socialista do continente americano. Está lá na América Central. Foi governado por Fidel Castro por longos anos. Fidel Castro morreu, entrou o irmão no lugar, né, no governo de Cuba. Tá? E esse irmão do Fidel Castro começou a dar aberturas para o bloco capitalista entrar dentro do socialismo de Cuba. Né? Cuba, na época de Fidel Castro, era um regime tão fechado que para uma pessoa de Cuba comprar o carro tinha que pedir permissão ao governo. Gasolina lá é caríssima. Como é um país totalmente fechado, né? Gasolina lá é preço de ouro. Agora melhorou, né? Cuba tem uma vantagem. Teve uma vantagem na época de Fidel Castro. A taxa de analfabetismo lá era 0. Todas as pessoas lá tinham oportunidade de fazer faculdade gratuita. Mas era um regime fechado, né? Totalmente fechado. Não sei se vocês lembram agora, né? O governo da Dilma fizeram uma aliança com Cuba, para os médicos cubanos virem para trabalhar aqui, né? Só que para que o governo de Cuba permitisse, os médicos cubanos eram obrigados a emitir para o governo de Cuba uma grande porcentagem do seu salário, né? Então, por ser regime fechado. Um mapa aqui da Europa na Guerra Fria, né? Aqui a chamada cortina de ferro, a divisão do bloco socialista para o bloco capitalista. Aqui a questão de Berlim, que foi feita a divisão. Com a derrubada do Muro de Berlim, houve a reunificação alemã.
né? Se tornou uma só, com o fim do Bloco Socialista. Terminamos de conversar sobre capitalismo e socialismo. Agora chegou a hora da atividade. Faça um quadro comparativo entre capitalismo e socialismo. Então a atividade de vocês é essa. Espero que tenha gostado e até a próxima aula. Um abraço.